Mas amor é o que desejo a todos nós, neste momento, continuando o nosso estudo a respeito da cromoterapia. Nós iremos falar o que precisamos saber sobre o sistema nervoso e a coluna. Na cura espiritual, todos os desequilíbrios nervosos são provocados por agentes obsessores e são tratados como tal, ou seja, influenciação, processo obsessivo e obsessão, propriamente ditos. É sobre esse ângulo que se fundamenta a nossa análise, dentro daquilo que vimos realizando na cromoterapia e que nos foi dado aprender. Aliás, na doutrina não existe a figura de louco ou do alienado, e sobre esse tema existem algumas obras espirituais escritas por mentores da maior elevação, como, por exemplo, Kardec, Bezerra de Menezes, André Luiz e tantos outros. E partindo desse ponto, e com o trabalho que já está sendo realizado é de cura física e não desobsessão, vamos tomar conhecimento apenas de que, pelo sistema nervoso, o homem manifesta a sua atividade motora. Este tem duas grandes divisões: o sistema nervoso central, ou cérebro espinhal, está centralizado no cérebro e na coluna vertebral e mantém o estado da vida de relação, o consciente. O sistema nervoso simpático, ou autônomo, é formado pelos nervos que se ramificam por dois lados da coluna e inervam os órgãos principais. O simpático constitui o sistema nervoso orgânico, regendo o inconsciente e os movimentos da vida vegetativa. Pode-se dizer, generalizando, que o sistema nervoso central controla as relações entre o corpo e o ambiente externo. É o responsável pelos sentidos do tato, da visão, do paladar, da audição e olfato, bem como pelas sensações de frio e de calor. O simpático é responsável pelos processos internos, as batidas do coração, a circulação sanguínea, os movimentos do estômago e dos intestinos, o funcionamento das glândulas e outras funções, realizadas sem esforço consciente da nossa parte. Os dois sistemas são interligados pelas fibras nervosas da coluna vertebral. Essas conexões permitem a interação íntima dos sistemas. Analisando a figura que se segue, verificamos já dentro da nossa colocação de trabalho cromoterápico a ramificação do sistema nervoso, saindo da espinha dorsal, que, como sabemos, está dividida em 5 colunas, todas ligadas entre si, com as seguintes denominações: cervical, torácica, dorsal, lombar, sacra, coccígea. Se porventura o irmão em tratamento está com algum desequilíbrio emocional, ao focalizarmos a luz adequada sobre a coluna, com certeza ele receberá a vibração sobre os nervos afetados. É claro que, se identificarmos o local do problema e aplicarmos a luz sobre a coluna emissora, ele terá um alívio muito mais rápido. Assim, exemplificando, caso um irmão esteja com dor no nervo ciático, a luz deverá ser aplicada sobre a coluna lombar, sacro. Contudo, se não sabemos onde está localizado o mal,
mas pelos sintomas identificamos ser de fundo nervoso. A aplicação pode ser feita, então, em qualquer parte da coluna, que chegaremos ao problema da mesma forma, embora com menos intensidade. Neste caso, desde que haja critério, ainda temos um recurso acessório de aplicar a luz maior número de vezes, possibilitando um alívio quase tão rápido quanto se estivéssemos trabalhando sobre o local específico da dor. Então, vou mostrar aqui o sistema nervoso. Gente, já foi falado em outra ocasião, né, quando estava dividindo como se faria um tratamento, né, no básico, aquela parte do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, e depois será também mostrado, né, a gente vai procurar por uma figura maior, e para que vocês possam ter ideia, porque às vezes a gente não encontra um meio de a gente aprender, um meio de saber. Então aqui está, gente, a figura. Vejam bem o pé, ó, olha lá. Gente, olha as ramificações que vão desde lá de cima, né, até embaixo nos nossos pés. Veja nos braços, na coluna, onde está a coluna. Olha esse bem azul escuro, a ramificação ali nas pernas. Vejam bem, esse então é a figura do nosso sistema nervoso. Depois procurarei mostrar maior, porque o dia que eu mostrei estava muito pequeno, e assim vocês vão ver, né, para saber, porque é preciso saber direitinho a respeito do sistema nervoso central e do periférico, por causa da condução que a gente, com as lâmpadas e com a mentalização, né? Então, se a gente não conhece onde acaba, onde termina, como é que vai fazer uma mentalização bem feita? Ou mesmo uma aplicação, né? Só fala que no central, começa embaixo, né? Lá perto do, bem lá para baixo, e vai subindo, depois chega na cervical, retira, depois volta no mesmo local lá embaixo, 3 vezes, e depois tem outro, né? Uma cor só, são 3 cores. Tudo isso o aplicador deverá ter o máximo de atenção para não pegar a lâmpada errado, fora da hora. Geralmente a gente se posiciona as lâmpadas numa caixinha, essa é a primeira, essa é a segunda, porque na hora da aplicação, às vezes ocorre que a pessoa se distrai. Isso é normal, gente, né? Não é porque ele estudou, não é porque ele está aplicando que ele sabe tudo. Pode acontecer erros, sim, como todos nós somos passíveis disso. Agora, então, nós vamos tratar também de outro assunto que também é importante, é sobre o tratamento da obsessão na cromoterapia. Não poderíamos deixar de registrar nesse trabalho o problema da obsessão. Isso daqui foi bastante falado, foi bastante explicado sobre essa parte espiritual. Há os que não aceitam, que não acham que é problema que a pessoa não está realmente batendo bem, eles falam, há um necessário tratamento. E às vezes não é físico, gente, é esse problema de obsessão, onde nossos irmãos inferiores vêm nos infelicitar, vêm nos atrapalhar. Às vezes é coisas que a gente fez em vidas passadas, então eles vêm, né, querer reparar aquilo que a gente fez. Ó, não poderíamos deixar de registrar nesse trabalho o problema da obsessão, por ser ele o grande mal que aflige a humanidade terrena. Muitas coisas acontecem, gente, não é pelaquela pessoa que ela fez, é porque ela estava obsediada. Então aquele obsessor leva aquela pessoa a fazer graça, se jogar na rua, tirar a roupa, às vezes até roubar. Então, e às vezes aquela pessoa é uma pessoa de boa conduta,
íntegra, de bom caráter, e começa a fazer coisas assim, e ele sente, ele observa que ele está fazendo aquilo amarrado, na marra, quer dizer. Sobre o tema, grandes mentores espirituais e muitos irmãos encarnados já se manifestaram, trazendo-nos orientações e conhecimentos necessários em linguagem de tratamento dentro dos preceitos evangélicos e, por que não dizer, de cura. Todavia, o que devemos dizer nesse momento é de como será possível o tratamento. Como será possível o tratamento de obsessão dentro dessa cromoterapia, desde que ela não tenha atingido o perispírito, porque isso acontece dificilmente e o irmão encontra recuperação. Dificilmente o irmão, se não for levado a sério, né? Se não for levado a sério, é um problema, sendo que não é fácil, não é fácil. Nós precisamos ver o que realmente está acontecendo com o nosso irmão. Como todos sabemos, através de Bezerra de Menezes, Emmanuel, André Luiz, autores espirituais e tantos outros encarnados, a obsessão é causada por espíritos classificados como cobradores ou afins, né? Você faz coisa errada, ou qualquer um de nós pode cair numa tentação, ou geralmente costuma fazer determinadas coisas, que não são lá boas. Então esses espíritos que gostam disso se juntam a nós, é lógico. E também por espíritos de amigos, pais, avós. Nossa, deixa eu ajudar esse meu netinho, deixa eu ajudar esse meu filho, esse meu sobrinho. E às vezes ele não tem condições. Bom, assim são esses compradores que cabe vir saudar, junto aos encarnados, atos que foram praticados por estes, quantas entidades em existências pregressas, que eu falei em outras ocasiões. Agora, nós não fazemos isso, nem aquilo, nem aquele outro. Nossa, nós viramos santinho. Mas, quando nós desencarnarmos, nós vamos ver o que nós aprontamos em outras vidas, né? Por maldade, por ignorância, por, às vezes, até pensando que não fosse tão mal assim. Mas nós fizemos, gente. Nós fizemos. Há quem fala, Deus me livre, não fiz nada disso. Mas depois é mostrado para nós. Quanto aos afins, eles obsediam em razão dos vícios. Se a pessoa tem vício de beber, de fumar, sempre tem esses irmãozinhos por perto. Aqui no plano terrestre, e todos nós somos, né? Se nós somos, desejamos continuar nesses vícios, precisamos largar, porque senão é sempre estar chamando, né? E usando essas companhias. Os familiares são entidades que desencarnaram, mas que por falta de esclarecimentos espirituais durante essa existência terrena, acham por bem virem em auxílio dos seus familiares que ainda se encontram na matéria. É o caso, por exemplo, do pai desencarnado tentando esclarecer o filho naquilo que ele acha certo. A mãe, em função do amor de que julga estar sendo possuída, e assim por diante, com irmãos, tios, avós. Não custa ressaltar que, em virtude dessas entidades não terem sido ainda encaminhadas aos hospitais de recuperação e orientação no plano astral, permanece na crosta da Terra e com isso devido à sua falta de esclarecimento com as mesmas sensações e sentimentos de encarnados. Vale lembrar, portanto, que o tratamento da obsessão pela responsabilidade que encerra exige médiuns preparados e especializados. Por favor, não vão querer em casa resolver o problema. Tem que ir a um centro espírita, né? Ou alguma outra doutrina que vocês conhecerem que faça retirada, separação desses espíritos do encarnado. Uma orientação a ser dada em todos os casos é que nunca se deve permitir
uma entidade obsessora manifestar no lar, tá vendo? E sim, no centro espírita, quando essa pessoa que está com obsessão for tratada, às vezes ele vem, é melhor ele não vir, que ele seja encaminhado, mas às vezes ele vem se retratar, ele vem falar por que ele está ali, o que ele está cobrando, né? E o pior, que precisa que seja ele sinta arrependimento, né? Que é o que ele não quer e nem deseja. Quanto ao tratamento da obsessão através da cromoterapia, sem dúvida, poderá somente ser aplicados por irmãos com bastante equilíbrio, ou seja, os trabalhadores de grupo espírita, e nunca por leigos. É uma responsabilidade que os irmãos devem compreender e assumir. Não há necessidade do risco e muito menos por simples experiência. Não acrescenta nada de útil, proveitoso, tanto para o obsessor como para o obsidiado. Na cromoterapia, como aplicação de ajuda para o uso daqueles que trabalham em grupo, vamos apenas mostrar como seria a primeira aplicação no caso de um irmão em sofrimento. Se não vejamos. Então, no caso, gente, né? Por exemplo, quando a gente faz a anamnese, a gente já fica observando, principalmente se o aplicador já tiver um dom de mediunidade, ele logo percebe. E aqui vai ser dado qual é o procedimento que deve se chegar se caso o irmãozinho está com problema. Primeiramente, limpeza magnética com movimentos dos fluidos da aura e passes transversais cruzados. Em seguida, 30 segundos de azul em torno da aura. 30 segundos de azul na coluna vertebral. 10 segundos de azul em torno da cabeça, a 1 a 20 centímetros de distância. 5 segundos de azul no chakra frontal, a 15 centímetros de distância. 1 minuto de azul em todo o corpo, pelos dois lados do corpo, frente e costa. A aplicação da luz será no sentido horizontal, em varredura, que a gente fala. Não custa lembrar que essa aplicação é um tratamento de alívio usado em casos de emergência. Quer dizer com isso que não é porque a gente fez essa aplicação que a pessoa vai ficar livre desse obsessor ou vai melhorar. Sim, por algum tempo, às vezes até por algum momento, porque o obsessor poderá voltar, né? Poderá voltar, principalmente se ele é muito afim daquele cara, de que ele quer mesmo acabar, que ele quer derrotar, que a finalidade dele é essa. Então, por isso que a gente tem que encaminhar para que ele vá num centro, passar por paz, passar por tratamento. Mas sei também que não é nada fácil, porque é aqueles que não acreditam, que não aceitam, né, entrar num centro espírita ou fazer um tratamento espiritual. E fica por aí, que outra ocasião então nós falaremos de outros assuntos.